E para nossa estreia de cenário novo, estamos recebendo hoje o produtor rural Toninho Gazzarini. Toninho, boa tarde, um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, Fabelle, prazer é todo nosso. E o Toninho é um companheiro de longa data, é companheiro de primeira hora, né, Toninho? Desde que o Sucesso no Campo nasceu, ainda quando Jataí Rural, você já era nosso companheiro. E eu quero agradecer pela confiança, pela parceria nesses anos todos. Aí foram várias vezes que visitamos sua propriedade, te incomodamos, tiramos você do sossego e você sempre é pronto para nos atender. Não tem nada de tirar sossego, não. É um prazer para a gente participar juntamente com vocês. E eu falo que a nossa propriedade não tem porteira. É chegar, entrar. E para nós é um motivo de orgulho participar de um programa como esse de vocês e a gente poder colaborar na medida do possível com os companheiros produtores também. Com frequência, eu menciono você, especialmente quando se trata daquela parceria com o colega produtor, porque o Sucesso no Campo quer a boa comunicação do agro e a união também. E você diz que o concorrente mais próximo que o produtor brasileiro tem está na Argentina, não é o vizinho de cerca. Sem dúvida. Às vezes, produtores ficam competindo um com o outro e isso não é legal. Eu falo assim, o que a gente tem de melhor, a gente tem que participar aos outros. E da mesma forma, eu costumo falar que eu não tenho vergonha de falar que eu copiei alguma coisa de vizinho, que eu copiei as coisas que estão correndo, dando certo em outras propriedades. Porque nós temos que se unirmos, porque, como você bem disse, o concorrente mais próximo nosso é um argentino. Então nós temos hoje matar um leão por dia. Fui eu que disse isso não, foi você, tá? Mas isso aí justamente por quê? Porque o concorrente nosso não é o vizinho, não é o da região, e sim é um argentino, é o mais próximo. Por quê? Porque hoje, com esse mundo globalizado, o que acontece num lugar está afetando diretamente a outro. Então, o vizinho nosso, nós temos que unirmos para cada dia a gente estreitar mais esse relacionamento e trocar ideias. É o que eu acho que está faltando para nós, não só aqui, como em todas as regiões do Brasil onde a gente conversa, a gente percebe que esse contato entre produtores está muito distante. Então, eu acho que a gente tem que se unir mais, porque nós temos, eu tenho um problema, o outro tem outro problema, de repente o problema meu, outra pessoa já tem a solução e vice-versa. Então, eu acho que a gente tem que se unir mais, conversar mais, trocar mais ideias, porque que lá na frente todos vão ser beneficiados. E muitas vezes o seu problema é meu problema também, né? Porque muitas vezes não é que cada um tem um problema diferente. Muitas situações é o mesmo problema para todo mundo. O rural, por exemplo, ele não escolheu agricultor, pecuarista, fruticultor, botou todo mundo no mesmo pacote. Todo mundo no mesmo pacote, no mesmo balaio, a gente fala, né? Então, nessas horas que a gente tem que ver quem é quem. E nós temos que se unirmos. Não adianta se eu sou produtor de soja, de milho, de gado, de leite, que termina o gado, que cria o gado. Então, o problema são de todos. E nessas horas, o produtor está muito distante um do outro. E isso aí é ruim. E o outro lado, você sabe que o outro lado, ele gosta quando as pessoas não estão unidas de cá, que se a gente estiver unido, a gente fortalece. E se a gente estiver dispersos, certamente nós vamos estar enfraquecidos. Pois é, e para a gente fazer esse fortalecimento, dias atrás eu ainda até falei aqui que basta que o produtor ele se una com o seu vizinho ali de cerca, que se cada um unir com o de cerca, a gente vai ter uma corrente inseparável, né? Certo. Eu falo que o vizinho é o seu maior aliado, né? Só que, infelizmente, a gente percebe que os vizinhos estão se encontrando muito pouco. Às vezes se encontra lá nos dias de campo, né? Nos dias de campo, e você sabe que é tudo muito corrido lá e tal, mas se encontra, né? Felizmente ainda no dia de campo se encontra, né? Mas nós temos as nossas entidades de classe também que são, onde proporciona essa união, onde a gente se junta, cria força, né? E eu cito o sindicato rural, mas a gente percebe que o produtor, quando eu digo produtor, são produtores de rurais, tudo, rurais, não importa do quê. E nem tamanho, né? Não, porque não.
Isso também é importante, né, Toninho? Que na hora Importante. de querer segregar, que quanto mais dividido, melhor para controlar, começa a falar de agricultura familiar. Às vezes eu questiono, o que é agricultura familiar? Não significa que é o pequeno produtor, não. Ele é produtor do mesmo jeito. Ele é um produtor. Não, e a gente tem grandes produtores de extensão de terra, que é a agricultura familiar, que está lá a esposa Sem no dúvida. gerenciamento, a filha que está no financeiro. Então, é uma agricultura familiar, não é? Não importa, é um produtor. Ele é produtor Não rural. importa se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é médio, o que ele produz. E o que no meu modo de pensar, nós estamos muito dispersos. E, por exemplo, essa questão você citou bem do Fundo Rural. O Fundo Rural, o que as entidades têm trabalhado, tem conseguido sucesso. Você sabe que é uma briga a formiga com o elefante. Uhum. Porque nós somos a formiga e o outro lado é o elefante. E é uma briga dura, Desleal. E a gente tem conseguido alguns avanços. Aonde que a gente tem conseguido os avanços? Eu cito aqui o nosso sindicato rural. O nosso sindicato tem trabalhado e muito em prol do produtor. Principalmente, vamos citar que a bola da vez agora é o Fundo Rural, e o sindicato tem trabalhado sim e muito. Só que aí o produtor, às vezes, ele fala assim, não, deixa o sindicato resolver. Mas quem é o sindicato? Sou eu, produtor rural. Sou eu, produtor rural. Então, aí que o produtor ele tem que se aproximar mais da sua entidade de classe, saber o que está acontecendo. Por quê? Porque é ali que vai as lutas começam por aqui. Não vai pensar que vai direto lá no Supremo, vai lá na CNA, que infelizmente a CNA nos abandonou, né? E não pode também tomar essa decisão da CNA como base porque às vezes as pessoas falam, mas a CNA é falar em instituição, que ninguém defende ninguém. Não é assim, né, Toninho? Porque, primeiro detalhe, a CNA, ela é importante para o produtor. Essa diretoria não teve um posicionamento adequado que representasse os interesses da classe. É isso que eu ia falar. Se não é a CNA, são as pessoas. São as pessoas. Interesses diz que não foram de acordo. São as pessoas que hoje estão na CNA. Mas não é a entidade. A confederação é importante. Não é. São as pessoas. Por exemplo, hoje tem a diretoria da CNA que não condiz com o que a confederação quer, mas infelizmente eles estão lá. Eles foram eleitos para isso, mas a hora deles vai chegar. Então, nós precisamos da CNA, nós precisamos da FAEG, nós precisamos do sindicato. Os sindicatos são fundamentais. Por quê? Porque eles estão aqui na base. Nós a base aqui é bem na maior do que o topo da pirâmide. Lógico, nós estamos aqui na base e é daqui que saem os problemas. Quem está sentindo na pele o que está acontecendo não é essa diretoria da CNA, não é a diretoria da FAEG, somos nós aqui na base, nos sindicatos. Então, por isso que nós temos que fortalecer os sindicatos, justamente porque é daqui que saem os anseios, o que nós mais necessitamos. E o sindicato tem feito muito. É que às vezes o produtor ele está muito alheio a tudo isso aí, ele não quer nem saber o que está acontecendo, mas o sindicato tem trabalhado e nós vamos ter que trabalhar muito mais, porque senão nós vamos ser engolidos. Olha, em relação a sindicatos rurais, o produtor ele precisa estar dentro do sindicato. O presidente não está fazendo de acordo com o que você gostaria? A sua presença é que vai inibir ou modificar essa atuação. Em Jataí, nós estamos sediados aqui, então a gente tem um relacionamento bem próximo. Nós podemos falar com muita tranquilidade, tanto que em 3 de maio do ano passado, quando houve uma mobilização contra o Fundo Rural em Brasília, a maior caravana que teve foi de Jataí. Por causa de quê? Por causa de um sindicato extremamente ativo. A gente conhece muito bem o presidente do sindicato em Rio Verde. Eu estou citando só essas 2 cidades, porque são 2 cidades que a gente tem assim, uma proximidade maior, porque tem aqui todos. Ailton Vilela, tem aqui o de Mineiros, tem em Chapadão do Céu, todos são presidentes que nós estamos
com frequência encontrando nos eventos. Nos grupos aqui a gente acompanha, se eu não me engano, é de Tapes, no Rio Grande do Sul, que é um presidente arrojado que não tem meias palavras. Então, mas para isso precisa de quê? E hoje tem uma preocupação muito grande, não é mais obrigatória a contribuição sindical. Toninho, o sucesso no campo, nós temos falado para o produtor permanecer no sindicato, fazer a sua contribuição com o seu sindicato, descobrir meios de apoiar o seu sindicato e permanecer ali. Você acha que esse é um problema hoje para se preocupar com essa questão da contribuição sindical, para manter vivo o sindicato? Sem dúvida. E depois que o sindicato não tem mais essa contribuição, nós temos que sobreviver aqui na base. E de que maneira que a gente vai sobreviver? A participação de todos. E com isso a gente tem que se unir mais ainda, porque senão, por exemplo, se às vezes a gente não está contente com a atuação do sindicato, se não tiver condições, aí sim que nós não vamos ter uma presença marcante, efetiva e eficaz do sindicato. Por exemplo, você citou aquele evento que teve, aquela manifestação em Brasília. O Sindicato Rural de Jataí, ele foi dentro da sala, ele participou diretamente na sala, nas discussões. Então, por exemplo, se não vai ninguém lá, quem que vai discutir em nosso nome? Qualquer outro que tiver maior número. Qualquer outro que tenha maior número. E quem que vai ter o maior número? Pode ser até político. Então, aí que está. Isso que a gente quer deixar bem claro, porque se não unirmos aqui embaixo, lá em cima eles vão passar em cima da gente como um rolo compressor. Mesmo com todo esse trabalho feito pelo sindicato, não só aqui de Jataí, como os outros sindicatos, principalmente os sindicatos aqui do Sudoeste, que eles são muito mais atuantes do que os outros sindicatos. A gente sabe disso. Tem sindicatos aí que deixa Deus dará. Não é o nosso caso, o nosso sindicato vem fortalecido já de longa data, né? Fortalecido, participativo. Por exemplo, como eu disse, a diretoria foi lá dentro da sala, teve voz para discutir, voz para falar, não, isso pode, isso não pode. Conseguiu tudo o que queria? Não. Mas vocês sabem que não depende também, nós dependemos de leis, nós dependemos de Ministério da Fazenda, nós dependemos de presidente, nós dependemos de deputados, senadores, deputados Supremo estaduais, Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal. Então nós temos algumas entidades, algumas pessoas que estão lutando por isso. E apesar de você parecer com Michel Temer, não tem nenhum parentesco, não, para você conseguir ter ali uma... Falaram que eu pareci, eu quero acreditar que não. Não tem nenhum relacionamento mais próximo para você dar um recadinho para ele, não? Não, então, são coisas que quem tem que dar esse recadinho são as bases, né? Então, se as bases não estiverem fortalecidas, olha, gente, nós temos que ficar no alerta. Vocês sabem muito bem que está discutindo no Congresso a derrubada da Lei Candir. Você imaginou se não tiver ninguém brigando lá? Inclusive, nesta semana nós recebemos aqui em Rio Verde o presidente da República. E foi cobrado isso aí dele, né? Foi cobrado dele, não só dele, como do ministro da Fazenda, quem cobrou... Também estava na solenidade, então, né? Quem cobrou foi nada mais, nada menos que o ministro da Agricultura. Então, olha só, se não tiver ninguém brigando por isso, olha, a Lei Candir tem 5 estados na federação que estão querendo aumentar as taxas de impostos dentro dos estados, inclusive o nosso estado. Inclusive, quando o presidente veio a Rio Verde na terça-feira, né? Terça-feira. Enquanto nós estávamos lá, durante a solenidade, eu recebi aqui a informação que o nosso governador tinha sancionado a lei de um projeto de autoria dele mesmo, que passava o imposto do arroz e do feijão de 12% para 17%. E foi passado. Foi passado isso porque ontem eu tive contato com um comprador de feijão. E você também produz feijão? A gente produz. Esse ano não plantamos, mas nós somos produtor de feijão.
E justamente isso aí vai matar o feijão goiano. Então, são coisas que quem que vai ter que brigar? O produtor não é o produtor individual que vai lá. Não é o produtor. Então, nós temos que ter representantes fortes para ir lá e brigar nessa Câmara Setorial. Então, 5 estados já estão brigando para aumentar as alíquotas. E Goiás é um deles. Imagina só se acontecer. Porque hoje o produtor, eu costumo falar que o produtor hoje ele tem o armazém cheio e o bolso vazio. E o ministro ele deixou muito claro isso aí, porque o agronegócio ele está carregando esse país. Mas até quando que ele vai carregar? Por exemplo, está carregando... O ministro falou que anteontem, eu até achei a fala do ministro, fez lá nos bastidores, eles assinam tudo as mesmas coisas. Pelo menos para o público, ele teve um posicionamento muito firme e decente para o setor. Que ele disse que o produtor rural não tolera 2 safras do jeito que está. Então, o que está acontecendo? O produtor está produzindo. Nós estamos produzindo, mas nós temos que pensar no nosso lucro, porque se nós não tivermos lucro, certamente nós não vamos ter condições de tocar o nosso negócio muito adiante. Até o ministro deixou claro lá que se continuar como está, mais 2 anos, a agricultura está fadada, vai falir. Por quê? Porque o produtor ele não está tendo renda, ele está tendo produção, mas o custo de produção dele está comendo tudo o lucro dele. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar bem. E é muito bonito chegar num lugar e falar o agronegócio. Se você pega um produtor de leite, esses dias atrás, uma reportagem, a pessoa foi muito feliz, um produtor de leite, mostrando quantos litros de leite ele tem que vender para encher o tanque de um tratorzinho pequeno de 50 litros. Foi um produtor rural que gravou um vídeo, colocou e viralizou. Então, ele foi muito feliz. Só que o povo, principalmente o povo dos grandes centros, eles não estão percebendo isso. Eles não estão percebendo. Então, nós estamos produzindo, nós estamos contribuindo com a balança comercial, nós estamos contribuindo para a inflação cair, mas e o outro lado? O consumidor tem que ver também que nós dependemos de receita líquida para a gente sobreviver no negócio. Por exemplo, Fundo Rural. Fundo Rural era cobrado 2,3%. Poucas pessoas sabem fazer essa conta, que não estão envolvidas no agronegócio. Porque 2,3% em cima do bruto. Não é em cima do nosso lucro, é em cima do bruto. Agora, em cima do bruto, nós pagamos imposto em cima de peças de óleo, dos combustíveis, nós pagamos em cima da folha salarial, nós pagamos em cima do fertilizante. Então, nós já pagamos por isso. Aí nós vamos ter que pagar em cima do bruto que nós produzimos. Está errado. E quem que está lutando por isso? O produtor fala assim, não, deixa à vontade lá, os outros têm que brigar. Os outros têm que brigar? Não, é uma coisa nossa, é uma coisa de todos. Então, todos têm que participar. Nós vamos para o intervalo comercial, a gente volta já, porque já tem algumas reuniões aqui na região marcadas para falar de Fundo Rural, para falar de umas alterações trabalhistas na contratação que tem previsto a partir de julho deste ano. E assim, o produtor precisa ficar atento a muita coisa. A gente volta já.